Há 89 anos atrás, nascia uma igreja genuinamente brasileira e genuinamente nordestina, que tinha o desejo ardente de anunciar o evangelho da salvação. E é justamente dessa igreja que iremos falar, a Igreja de Cristo no Brasil. Então, vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, lembrando de ativar os sininhos para você receber os conteúdos diários que saem aqui no canal da Igreja de Cristo em São Miguel, para você ser abençoado com a palavra de Deus. Então, roda a vinheta. A Igreja de Cristo no Brasil vai ser fundada no dia 13 de dezembro de 1932, lá na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ela foi fundada por um grupo de ministros ex-assembleanos e é de fato a primeira igreja brasileira, nordestina e genuinamente brasileira pentecostal. É mais uma denominação que se origina a partir de uma dissidência da Assembleia de Deus, né? Da grande Assembleia de Deus. Houve duas divergências doutrinárias entre dois ministros da Assembleia de Deus, Samuel Nistron e Gunnar Vigris, a respeito da salvação por meio de esforços próprios e a segurança eterna do crente genuíno. Eles dois se separaram pouco tempo depois, quando Gunnar Vigris vai para o Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, e lá vai fundar o jornal Som Alegre e o Inário, que hoje é conhecido como Saltérios. Infelizmente, hoje é muito difícil você encontrar um saltério, mas se você pesquisar bem, talvez você encontre. Após essa conversão, vai desaparecer os jornais Boa Semente e o Som Alegre. Não tão somente isso, mas também o Inário, o Saltério. E passou a ser adotado a harpa cristã, que inclusive a gente usa até hoje nas nossas igrejas. E continuou o jornal Mensageiro da Paz, a qual foi mudado o nome recentemente, e também o jornal Mensageiro da Paz, que posteriormente mudariam o seu nome para apenas Mensageiro da Paz. Acontece então que certo dia saiu no referido jornal duas publicações diretamente contraditórias. A primeira, bastante inspirada, do nosso irmão José Bezerra de Menezes, que defendia com base bíblica a justificação da fé e a salvação eterna do crente genuíno, citando Efésios 2, o versículo 8 e 9. A segunda, de autoria do missionário Neil Catsberg, que dizia o seguinte: que os irmãos trouxessem os dízimos aos tesouros da igreja, porque é o dever de cada crente, e que tomassem cuidado porque muitos já estavam no inferno porque não estavam fazendo isso. Com isso, causou um grande abalo entre os irmãos pioneiros que tinham a convicção da salvação de graça mediante a fé em Jesus Cristo. Sendo assim, para Neil Catsberg, a salvação estaria condicionada até mesmo ao dízimo. Houve também outra contradição doutrinária evidenciada na harpa cristã da quarta edição de janeiro de 1932, entre os hinos 138 e o hino 418, que são: do céu à terra veio Jesus, não é condenado quem nele crê. Em meu lugar morreu na cruz, a morte eterna não irá sofrer. Tudo sofreu para me salvar, já livre pode cantar louvor. Junto a ele quero estar, a Jesus, seu Salvador. Neste hino está claro a salvação eterna do crente genuíno em Jesus Cristo. Agora vejamos o hino 418. Na última estrofe, o hino admite que há a possibilidade de se perder a salvação, contrariando a mensagem de segurança eterna mencionada no outro hino acima. Então, vejamos. Ó, aleluia, já está perto o dia da restauração. Alerta, alerta, irmãos queridos, para não perderes a salvação. Jesus nas nuvens voltará e para si nos levará. Que esse é o principal, né? Que foi o motivo doutrinário. Na época, um grupo de obreiros de Mossoró creram na doutrina da salvação incondicional e se juntaram para estudar esse assunto, para discutir, para tentar levar esse assunto para discussão nas plenárias da Assembleia de Deus. Quer dizer, eles passaram a acreditar que o crente genuíno não perde a salvação.
e tiveram uma rejeição na liderança da Assembleia de Deus quanto a essa discussão. A Assembleia de Deus se recusou a discutir esse assunto. Com essas publicações, ferindo gravemente a doutrina da salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, um bom grupo de irmãos, liderados pelos pioneiros da Igreja de Cristo, elegeram à frente do movimento o pastor Manuel Higino de Souza para escrever uma carta para o missionário Neil Catisberg, pedindo para que ele marcasse uma reunião aonde ele achasse melhor para ser debatido a respeito dessa doutrina e a respeito desse impasse doutrinário, vamos dizer assim. Então, eles enviaram uma carta até um missionário que, além de demorar, a resposta foi negativa. Então, aquele grupo de irmãos decidiram se reunir e estudarem mais a fundo a respeito dessa doutrina. Então, eles combinaram com todos os irmãos que tinham o mesmo pensamento para estudarem mais a fundo esse assunto dentro da Bíblia. Então, eles jejuaram de maio até 13 de dezembro de 1932. E foi nesse momento que a carta do missionário Neil chega até os irmãos, quebrando das expectativas de todos. Ele diz que está de acordo com a salvação condicional e que os irmãos que estivessem aborrecidos poderiam sair para onde quisessem. E foi diante desse impasse e por não ter outra alternativa que os líderes que estavam à frente desse movimento entregaram voluntariamente suas credenciais para a Assembleia de Deus, que são de pastores, evangelistas e presbíteros, respectivamente. Assim sendo, em 13 de dezembro de 1932, começam os trabalhos da Igreja de Cristo no Brasil, lá na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Lembrando que antes de 1932, todos esses pioneiros aqui, eles faziam parte da Igreja Assembleia de Deus. Então, nesse período do nosso contexto histórico, muitas coisas aconteceram. Manuel Higino de Souza era pastor da Assembleia de Deus em Mossoró. João Vicente de Queiroz ainda estava morando no Ceará, Morada Nova, por onde fundou várias igrejas. Gomercindo Medeiros, Eustáquio Lopes da Silva e Domingos Barreto também eram da Assembleia de Deus naquela época. A princípio, nossa igreja era chamada de Assembleia de Cristo, mas depois de um estudo, de uma reflexão mais apurada nas Escrituras, principalmente nos textos que estão aparecendo aqui na tela para vocês, foi decidido que o único nome a ser colocado em nossa igreja seria o do autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E para não confundirmos a igreja, que é o corpo, com o prédio físico que a igreja se reúne, resolvemos colocar em cada placa de determinada localidade o nome Casa de Oração, seguindo os ensinamentos da Bíblia e também os ensinamentos que o próprio Jesus disse e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações como casa de oração. Resumidamente, foram definidos alguns pontos doutrinários da nossa igreja, que são esses: salvação eterna do crente genuíno pela graça de Deus, sem concurso do mérito próprio, o governo teocrático congregacional que emana de Deus e a Igreja de Cristo única, invisível, que é o seu corpo místico. Estas estão definidas na base de fé doutrinária da nossa igreja. E desde então, 89 anos depois, a Igreja de Cristo continua firme, continua disposta, ininterrupta a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as nações. Como diz nosso hino, farol que alumia as nações é a Igreja de Cristo. E com isso, nós levamos milhares e milhares de almas a conhecer o Evangelho da salvação de Jesus Cristo. A Igreja de Cristo no Brasil é uma obra genuinamente brasileira. Nossos vínculos eclesiásticos fora e dentro do Brasil são apenas de ordem espirituais, com todas as igrejas consideradas evangélicas.